Jesus. Nós oramos, Pai, para que o Teu Espírito continue, Pai, falando conosco nessa noite, que a Tua palavra encontre terra fértil no nosso coração, Pai, que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, que o Senhor possa produzir, Pai, numa proporção exponencial, Pai, no coração de cada jovem aqui, Pai. A Tua palavra ela é rica e poderosa para transformar, mudar, libertar os cativos e oprimidos, Pai. A Tua palavra é poderosa, Pai, para discernir pensamentos, Pai. A Tua palavra é poderosa, Deus, para penetrar no mais profundo da nossa alma e responder às questões mais difíceis do nosso coração. Então, nessa noite, Pai, nós queremos Te adorar, Te exaltar e pedir ao Senhor que a Tua palavra, mais uma vez, gere frutos poderosos em nós, Pai. Não queremos ser um ministério jovem que apenas vem todo sábado à noite. Não queremos ser discípulos de Jesus que tem uma agenda semanal. Mas nós queremos ser jovens, homens e mulheres que impactam essa cidade. Jovens que andam em unidade, uma grande família na fé. A família de Deus, Pai. Nós somos a família de Deus, Pai. Que o Senhor aumente no nosso coração o sentimento de amor um pelo outro, Pai. E mais do que um sentimento, que a gente possa negar a si mesmo em prol do outro, servir uns aos outros com alegria, Pai. Obrigado, Pai, por essa grande família que está reunida aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, dá um abraço a quem está do seu lado. Diz para ele, que bom te ver. Obrigado, mano. Pode sentar, galera. Quem está aqui hoje pela primeira, segunda, até terceira vez, assim, se você quiser se manifestar com a sua mão, só para a gente poder te dar um abraço. O Léo e a Tabita ali. Glória a Deus, são bem-vindos, queridos. Pedro, é isso? Pedro, eu acho que eu te conheci, cara, em outro lugar. Tu é amigo da Pamela, não é? Muito legal, Pedro. Que bom te ver aqui, cara. Que legal. Muito especial te ver aqui. Gente, mais alguém? Desculpa, dois jovens ali, queridos. Três jovens. Bruno, né? É o Bruno? É isso? E vocês dois? Qual o nome de vocês? João? João Guilherme. Não, João e Guilherme, gente. É isso aí, é brincadeira. Gente, João, Guilherme, Bruno, muito bom ter vocês aqui nesse cantinho aqui, só os de casa. Cara, eu podia fazer uma mexida agora aqui, né, espiritual. Obrigado, Xande, pelo teu apoio. Eu queria pedir para essa galera toda que está desse lado aqui, sentar aqui no meio aqui, por gentileza. Porque aí eu posso focar aqui, galera, vai me ajudar também. O bom é que a gente é jovem, né? Quer dizer, vocês são jovens. Aleluia. Gente, para quem não sabe, a gente está vivendo uma série. Filha, aqui, ó. Dá para a mamãe. Obrigado. Para quem não sabe, a gente está vivendo uma série baseada no livro Uma Vida com Propósito. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais como está acontecendo a série também. E Deus tem falado profundamente, assim. Eu já li esse livro em 2009, a primeira vez. A gente viveu essa série como família e foi algo muito especial. E agora, nesse novo tempo, nessa nova comunidade de fé aqui na Monte Serra, tem sido um tempo muito especial. Tem alguém lendo o livro aí? Ah, gente, glória a Deus, uma salva de palmas para vocês aí. Mais forte, gente, mais forte, ânimo. Que legal, tem sido muito especial. Vocês concordam comigo? Glória a Deus, não desanimem. E amanhã a gente vai entrar a pregação amanhã do domingo.
E na semana que vem, a partir de segunda-feira, nós vamos entrar no tema comunhão. E a mensagem que eu quero falar hoje aqui tem a ver um pouco com isso, mas é algo que Deus tem colocado no meu coração, um texto que Deus tem falado comigo há algum tempo. E na semana passada, lá no Vale dos Sinos, quem estava lá, foi muito especial, né? Na semana passada nós falamos sobre não viver no quase, né? Quase vivi o que Deus tinha para mim, quase conquistei aquilo que Ele sonhou, quase me formei, quase casei, quase fui um bom discípulo, quase obedeci. O tema da semana passada era não viva aquém das promessas de Deus para a sua vida. E hoje Deus tem um outro texto para trabalhar com a gente. Não é no Velho Testamento, semana passada Números 32. E eu queria começar com uma história, talvez a maioria que não estava ainda, não era nascido. Se você tem menos de 36 anos, você não era nascido. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, alguém já ouviu falar na Segunda Guerra Mundial? Glória a Deus, gente. Vocês são estudiosos. A Alemanha foi dividida em duas partes. Para quem gosta de história, certamente você poderia dar uma aula aqui no meu lugar, e eu não vou focar em história, porque não é o meu forte. Eu gosto de história, mas eu sou das exatas e humanas. Eu nem sei do que eu sou de Jesus. Entre humanas e exatas eu sou de Jesus. E a Alemanha se dividiu em Alemanha Oriental e a Alemanha... Isso é fácil de deduzir, né? Oriente e Ocidente, não precisa nem estudar história para saber disso. A Alemanha Ocidental, ela foi influenciada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e pela França. A Alemanha Oriental, ela recebeu uma influência da União Soviética. E a União Soviética era comunista. Então, naquele momento, Berlim, que era a capital, ela também se divide no meio, tendo metade da cidade como a Alemanha Oriental e metade da cidade como a Alemanha Ocidental. Então, no dia 13 de agosto de 1961, a Alemanha Oriental construiu um muro de concreto e arame farpado em volta de Berlim Ocidental. O objetivo, qual era o objetivo da construção desse muro? O objetivo era impedir que as pessoas fugissem da parte comunista para viver livre do lado oriental. Então, o resultado desse muro, o resultado disso foi famílias sendo separadas da noite para o dia. Tem muitas imagens na internet que você pode ver homens tentando atravessar o muro e sendo mortos, né, a tiros. Pessoas, porque o muro ele foi construído também na margem de algumas casas de 2, 3 pisos. As pessoas iam para o andar de cima da casa, tentavam pular para o outro lado, morriam. Então tem muitas histórias de pais que foram visitar parentes e não conseguiram voltar. Amizades foram quebradas nesse momento. Trabalhadores já não podiam mais atravessar para ir para o seu trabalho, para o seu emprego. Quem tentava fugir, arriscava a vida. E muitos foram mortos tentando passar o muro de Berlim. O muro de Berlim se tornou um símbolo da divisão do mundo durante a Guerra Fria. A divisão deles era entre a liberdade e a opressão. O Ocidente e o Oriente. Era chamado de Muro da Vergonha. Ele não era só de pedra. Era um muro de medo, de desconfiança e um muro de ódio. Um muro da inimizade. Você vive a sua vida e eu vivo a minha. E eu comecei com essa história porque quando o muro de Berlim caiu, eu estava vivo, gente. Eu tinha 6 anos. E eu lembro que foi... Eu sei que vocês estão fazendo cálculo aí, né? Você tem 36 anos, e tem mais 6, 42. É isso aí. E eu lembro que foi algo
Por exemplo, quem já estava vivo aqui quando caíram as Torres Gêmeas? Quem já era nascido aqui? Não, levanta mais alto agora. Fica com a mão curtinha aí, mãozinha de jacaré assim, não. Foi 2001, né? 2001, né? 11 de setembro de 2001. Então você também já faz parte da história como eu. Eu faço parte da história do Muro de Berlim e das Torres Gêmeas. Mas eu quero falar hoje sobre um tema que Deus tem colocado no meu coração e repartir com vocês algo realmente que eu acredito que nós não vivemos, mas nós corremos um sério risco se nós não formos intencionais em derrubar alguns muros da nossa vida e derrubar alguns muros dos nossos relacionamentos. Amém? Vocês estão animados? Efésios capítulo 2, então abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2, verso 11 ao 22. Efésios 2, para quem não trouxe, se puder dar retorno na TV aqui, eu agradeço, Bruna. Efésios 2, 11 a 22. Quem achou aí, diz achei. Achei. O João e o Guilherme, se vocês não tiverem Bíblia, a gente vai passar no telão aqui, tá, meus amigos? Efésios 2, 11 a 22. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, todos nós, por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças das promessas, sem esperança e sem Deus no mundo. Verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Repete comigo, o muro da inimizade. Jesus Cristo derrubou esse muro, anulando em seu corpo, além dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois povos aqui, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Fala inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Feche os seus olhos. Deus, a gente está diante da Tua Palavra. Nós já oramos dizendo que a Tua Palavra ela é poderosa, Pai. E nós cremos que ela por si só, ela já é capaz de mexer conosco, de mudar o nosso coração, Pai. Mas que nessa noite agora, Pai, aquilo que eu vou estar compartilhando, que a gente vai estar refletindo aqui, Jesus, gere em nós, Pai, frutos de transformação, Pai. E que em nome de Jesus, nós já queremos iniciar essa parte da mensagem, clamando para que todo muro seja derrubado em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto aqui que Paulo nos traz, ele fala sobre dois povos que a gente vai entender daqui a pouquinho quem são. Mas o tema da mensagem de hoje que eu quero trabalhar com vocês é: a cruz é o martelo que derruba o muro. Você pode repetir comigo? A cruz é o martelo que derruba o muro. A cruz é o martelo que derruba o muro. O sangue de Jesus vertido lá na cruz tirou toda a separação que existia entre nós. Amém? E nada mais
pode separar aqueles que estão em Cristo Jesus, a não ser o pecado. Todos nós, de alguma forma, já experimentamos o sentimento de separação. Talvez você já tenha se sentido rejeitado, talvez você já tenha se sentido excluído, talvez você se sentiu até com menos valor do que outras pessoas. Talvez você já foi até separado forçadamente de alguém que você tanto ama ou amou. Talvez você já perdeu alguma amizade que hoje sofre com isso. Porque a separação, ela gera dor. Quando a gente leu aqui a história do Muro de Berlim, a gente percebe que esse muro separou famílias, separou amigos, e eles não podiam mais conviver. Há muros que dividem hoje povos, classes sociais, raças, ideologias, partidos, famílias e até mesmo igrejas. Gente, infelizmente, a igreja de Jesus, por vezes, se divide. E quando a gente fala de igreja, a gente não está falando de denominação. Quando a gente fala de igreja, a gente está falando de pessoas. Quem é igreja aqui? Você é igreja. A igreja não é esse prédio. E muitas vezes, sim, muros podem nos afastar. Esses muros podem ser visíveis, como barreiras sociais, culturais, ou esses muros podem ser invisíveis, como mágoas, ressentimentos e preconceitos. O apóstolo Paulo aqui, ele escreve aos Efésios para lembrar de que antes de conhecerem a Cristo, todos eles estavam atrás de um muro espiritual. Quando a gente olha o início do capítulo 2, Paulo ali vai explicando que a salvação é pela graça. Vocês foram salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então Paulo está falando da salvação aqui. E quando ele chega no verso 11, ele diz, portanto, apesar disso tudo, lembre-se de que vocês anteriormente eram gentios. O contexto histórico aqui é que existiam dois povos, né? Basicamente eram os judeus, o povo escolhido de Deus, os guardiões da lei, os circuncidados, aqueles que foram separados por Deus desde Abraão. Lembram de Abraão, da promessa que Deus faria dele um povo exclusivo de Deus? Então esse era o povo escolhido de Deus, o povo judeu. E esse povo, ele tinha muito orgulho, um povo que tinha orgulho de ser o povo da aliança, o povo da promessa, o povo separado por Deus. E os gentios, quem eram os gentios? Quem eram os gentios? Os gentios eram todos os que não eram judeus. Todos os outros povos eram vistos como impuros, sem lei, sem pacto, eram praticantes da idolatria. Os gentios eram um povo que os judeus não consideravam puros, salvos, escolhidos por Deus. No templo de Jerusalém havia um muro de separação. Os gentios só podiam ficar no átrio dos gentios. E havia lá uma placa ameaçando eles de morte, caso eles ultrapassassem aquele limite. Os gentios poderiam morrer. Então, quando o texto a gente está lendo aqui, ele fala, vocês eram os incircuncisos. Os incircuncisos aqui, ele está falando dos gentios. Era o povo que não tinha recebido a circuncisão como os judeus. O povo judeu recebeu uma marca no corpo físico, que era a circuncisão. Porém, os gentios não tinham essa marca. Então, por isso que o texto diz, vocês eram incircuncisos, vocês eram desprezados. A batalha entre judeus e gentios era tão grande que se uma mulher gentia estivesse grávida, dando à luz a um filho, eles não poderiam ajudar. Nenhum judeu poderia ajudar porque ele estaria trazendo à vida mais um gentil. E isso era uma desgraça para a humanidade. Se um jovem se unisse com um jovem gentil ou um jovem judeu se unisse com alguém que era gentil,
A família, naquele exato momento, considerava aquele filho morto. Você acha ruim quando seu pai diz que não concorda com o seu namoro? Naquela época era considerado morto. Inclusive as famílias faziam uma simulação de um funeral para dizer: esse filho não existe mais para nós. Ele se tornou impuro. Tamanha divisão que existia entre judeus e gentios. Alguns rabinos oravam e ensinavam os judeus a orar diariamente, dizendo: Deus, obrigado, porque eu não nasci um gentio. Vocês acham que era simples essa batalha entre os povos judeus e os gentios? Não. Mas a boa notícia, e é o que Paulo está escrevendo para a carta de Éfeso aqui. Muitos da igreja de Éfeso eram judeus. Priscila e Áquila, por exemplo, ajudaram Paulo a abrir, a fundar, a criar essa igreja, formar essa igreja. Porém, muitos gentios foram chegando e a maioria da igreja de Éfeso já era mais gentios do que judeus. E Paulo aqui está ensinando eles, está dizendo: agora vocês não são mais dois povos. O que Paulo vai dizer nos versículos para frente aqui, que a gente leu, é que Jesus Cristo veio e derrubou o muro da separação que existia entre vocês. E hoje nós podemos experimentar a reconciliação com Deus. E hoje nós podemos experimentar a reconciliação um com os outros. Paulo organiza esse texto que nós lemos em 3 momentos. Do verso 1, do 11, ao 12, o 11 e o 12. Ele começa dizendo: anteriormente, no passado, lá atrás. Paulo está lembrando eles que eles eram separados. Existia uma separação. No segundo bloco, do 13 ao 18, Paulo começa dizendo: mas agora, no presente, nesse momento, vocês agora estão sendo reconciliados. Reconciliados. E no verso 19 ele diz: agora já, vocês já não são mais um povo excluído, forasteiros, estrangeiros, mas são co-cidadãos dos céus. Aqui existe uma unificação de 2 povos para um povo só. Ou seja, Paulo fala da separação, começa falando da separação que existia. Paulo dá um contexto sobre a vinda de Jesus e o sangue de Jesus derramado lá na cruz, que reconciliou o homem com Deus, e da unificação desse povo. E Paulo termina dizendo que agora vocês são um só povo, aonde a pedra angular, a fundação, a base desse povo, não é mais uma cultura, não é mais uma prefeitura, não é mais uma nação terrena, um povo territorialmente falando, mas agora vocês são um povo escolhido de um reino que não é dessa terra, mas é um reino celestial. Amém? E você e eu estávamos também fora desse plano de Deus até a vinda de Jesus. Nós éramos gentios. A situação dos Efésios aqui, olhem lá, verso 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo aqui está descrevendo a condição espiritual dos gentios, antes de conhecerem o Evangelho. Romanos, a carta de Romanos, ela é muito boa. Se você quiser ler, eu recomendo. Romanos é uma carta teológica muito profunda. É um tratado teológico muito profundo, onde Paulo vai explicar lá no capítulo 10, 11, 12, até o fim ele vai falando sobre esse acesso que Deus nos dá agora a toda a humanidade. Todos foram salvos, todos podem ser salvos através de Jesus Cristo. Então leiam Romanos. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que os gentios, eles tinham uma condição espiritual. E essa condição espiritual, ele começa dizendo: naquele tempo vocês estavam sem Cristo. Você está com a Bíblia aberta aí? Você pode até sublinhar a sua Bíblia se você quiser com caneta. Tem 5 coisas que Paulo destaca aqui que o povo gentil estava vivendo naquele momento. Primeiro, eles estavam sem Cristo. Enquanto os judeus
tinham esperança na vinda de um Messias, na vinda de um Salvador. Os gentios não tinham a expectativa de nada. Eles não tinham expectativa de um Salvador. Eles eram um povo sem Cristo. Eles não criam que viria um Salvador para salvar eles. Paulo segue dizendo: vocês foram separados do povo de Deus. Aqui Paulo está dizendo que eles não faziam parte da comunidade escolhida por Deus, que era o povo judeu. Eles estavam longe do povo que adorava ao Deus verdadeiro. Vocês não fazem parte desse povo, vocês não faziam parte desse povo. E quantos de nós aqui andávamos sem Cristo? Quantos de nós aqui não fazíamos parte do povo de Cristo? Cadê o povo de Cristo? Tem povo de Cristo aqui? Tem povo de Cristo aqui, gente? Deixa eu falar, você e eu não fazíamos parte desse povo, nós estávamos separados do povo escolhido de Deus. E pelo sangue de Jesus lá na cruz, nós tivemos acesso a esse povo. E não é maravilhoso fazer parte desse povo? Eu fico olhando os Instagram lá, as pizzas rolando, os rolê, festinha de aniversário na célula. Pô, gente, é maravilhoso a gente poder ter amigo onde a gente senta junto no chão e chora e abre o coração. Eu estava ali na sala, a Laila perguntou: tu tá bem? Tá tudo bem com vocês? Eu falei: tá bem, Laila, graças a Deus. Coisa boa a gente poder ter pessoas que se preocupam com a gente, que queiram saber como está o nosso coração. Não entendam isso como alguém querendo invadir a sua privacidade. Mas entendam isso como amor e cuidado. Você agora, antes você estava separado do povo de Deus. Essa era a situação dos gentios. Mas agora você faz parte de um povo. O povo de Deus, a família de Deus. O texto diz lá no verso 19. O texto também diz, nesse mesmo verso 12, que eles estavam alheios a promessas de Deus, estrangeiros às alianças da promessa. Ou seja, eles não tinham a promessa que Deus tinha dado para Abraão, para Isaac, para Jacó, dos profetas, não estava sobre a vida dos gentios. Não era para eles aquelas promessas. A promessa era para o povo escolhido de Deus. Eles não carregavam as promessas que Deus vinha trazendo do Velho Testamento, do Antigo Testamento. E agora eles começam a entender que as promessas que Deus tinha para aquele povo, elas valem para mim também. É isso. Deus tem promessas a nosso respeito. Pegando o link com o livro, Deus tem propósito para cada um de nós. E o sonho dele, o desejo dele é que a gente viva tudo que ele sonhou para cada um de nós. O texto diz também que eles estavam sem esperança. Era um povo que vivia sem esperança. Os gentios viviam somente hoje. A cabeça do gentio, como eles não esperavam o Messias, como eles não tinham nenhuma promessa futura, quem não sabe ou não tem sonhos de futuro, só quer viver o hoje. Era isso que o povo gentil estava fazendo. Cara, vamos viver o hoje, e é isso. Então eles se davam em casamento, era festa, era comilança, era idolatria. Eles queriam viver o hoje. Porque o fim da vida deles era aqui. Eles não tinham nenhuma outra expectativa. Eles não tinham esperança em nada. Enquanto o povo judeu tinha esperança da vinda do Messias, o povo gentil não tinha esperança absolutamente de nada. E talvez essa era a minha situação e a sua. Tomara que essa não seja a sua situação real hoje. De você estar vivendo dentro de uma comunidade de fé, professando Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, mas vivendo como um gentil, sem esperança. Sem esperança. Nós já falamos isso muitas vezes. Nós temos esperança numa pessoa. Nossa esperança não está no governo. Nossa esperança não está numa faculdade, numa profissão, não está no recurso financeiro, num casamento, não está numa instituição, não está numa igreja. A nossa esperança está numa pessoa chamada Jesus Cristo. Então, se você já encontrou Jesus Cristo, você não vive mais sem esperança. Você não pode dizer mais: cara, perdi a esperança.
Se você perdeu a esperança, você perdeu Jesus. Se você disser que você perdeu a esperança, é porque você perdeu Jesus. E como é que a gente perde Jesus? Como a gente perde Jesus? Escolhendo viver os nossos próprios sonhos e ignorando Ele. Esse povo não tinha esperança. E por último, no verso 12, ele diz: eles andavam sem Deus no mundo. Na verdade, eles eram politeístas. Na verdade, eles tinham muitos deuses. O povo gentil, eles tinham muito ídolos. E eles não eram ateus. Na verdade, eles diziam que não eram ateus, mas todo politeísta, de certa forma, ele é ateu. Porque se ele tem muitos deuses, ele está dizendo que ele não acredita num único Deus verdadeiro. E esse povo não cria no Deus dos judeus, no Deus criador dos céus e na terra, no soberano, naquele que o texto de Isaías 40 diz que a terra está sobre as suas mãos, que ele segura os oceanos na palma da sua mão, Stephanie. Eles não creem nesse Deus que chama as estrelas uma a uma pelo nome. Eles não creem nesse Deus, não criam nesse Deus que sabe quantos fios de cabelo você tem. E quando um fio de cabelo cai, Ele sabe que caiu. Olha a profundidade dessa separação que existia entre os gentios e os judeus. Um povo sem Cristo, separado do povo de Deus, alheios, estranhos, diferentes, indiferentes das promessas, sem esperança, sem Deus no mundo. Essa era a situação de Éfeso sem Cristo. A separação que eles viviam não era apenas cultural e religiosa, mas principalmente espiritual. A separação que existia aqui era marcada por uma distância de Deus e uma distância entre eles. Antes de Cristo, todos nós estávamos longe, separados, sem esperança e sem identidade verdadeira. Antes de Cristo, você e eu não tínhamos esperança. Andávamos separados de Deus e da igreja de Jesus. E não tínhamos uma identidade verdadeira. Talvez essa seja uma das maiores dores dessa geração. Essa crise de identidade. De não saber quem você é. Você hoje se sente distante? Pergunta de Deus para nós. Você hoje se sente sem família? Você até está aqui no nosso meio, mas você se sente sem família? Não pertencendo à família de Deus? Talvez você se sinta excluído na empresa, na sua família biológica, na sua família da fé. Se a gente for olhar para a nossa realidade hoje, galera, hoje, se nós olharmos ao nosso redor, nós percebemos que a realidade não mudou daquela época para os dias de hoje. Hoje também nós vivemos em um mundo onde existem muitos muros entre nós. A situação, a nossa realidade atual não é muito diferente do que a igreja de Éfeso vivia séculos atrás. Hoje nós temos muros sociais, muros que separam ricos e pobres. Aqueles que têm sobrando e aqueles que não têm nem o que comer. Infelizmente a gente vive esse distanciamento muito grande na sociedade entre aqueles que estão na miséria e aqueles que estão muito, muito bem. Nós passamos hoje, ou vivemos dias de muros raciais, que até hoje ainda dividem pessoas. Muros ideológicos e políticos, muros raciais. Eu estava algumas semanas atrás conversando na oração dos homens com um homem aqui. E ele trouxe... Ele também, ele tem a pele um pouco mais escura que a minha, assim. E ele trouxe alguns olhares com relação à sociedade, com relação aos muros raciais. E eu fiquei muito pensativo sobre aquilo, sabe? E ele trouxe um olhar de quem viveu discriminação, viveu isolamento. E foi muito importante poder orar com ele.
que talvez essa não seja a nossa realidade. Até pelo meio que a gente vive, a gente não percebe muitas vezes, né? E eu não vou entrar no mérito aqui, tá, gente? De defender lado, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando dos muros que existem, eu não estou falando de lado de muro aqui. Estou falando que existem hoje muitos muros que separam a nossa sociedade, separam pessoas. Naquela época eram os gentios e os judeus. Hoje em dia nós temos separação sociais, separações raciais, nós temos muros ideológicos e políticos. Se você não concorda com a minha visão ideológica, você não pode ser meu amigo. Se você não vota no presidente tal, no partido tal, você não pode ser meu amigo. E eu vou além. Eu acho que se criou até, não só um distanciamento, mas até um sentimento de raiva mesmo. E eu não estou falando de nós da igreja, estou falando da sociedade no geral. Hoje em dia, quando você conversa com alguém que vota em A e conversa com alguém que vota em B, eles se odeiam. Se odeiam. Talvez no Brasil, hoje, o Grenal seja uma das rivalidades mais altas que existem no futebol. E eu não vou entrar nesse mérito. Tem um monte de colorado me olhando, dizendo, defende, não vou. Mas brincadeira é que, assim, realmente, esses muros, inclusive do futebol, quem estava no SDA aqui? Gente, a figurinha que eu mais recebo é uma figurinha com a camisa do time que eu não torço. Que, na verdade, agora eu torço pelas pessoas, não pelo time. Deus abençoe os meus irmãos. Deixa eles dormir felizes hoje. Mas aquela figurinha foi a figurinha que eu mais recebo. Mas por que isso? Porque a gente vive aqui no Rio Grande do Sul uma rivalidade. A gente vem de um contexto, nós já falamos sobre isso, passamos pelo mês de setembro agora, nós viemos de um contexto onde o nosso povo é um povo que vem da guerra, que vem da batalha. É ou não é? Gente, eu estou achando que tem pouco gaúcho aqui, hein? Mas, e tem muita gente de fora mesmo. Quem é de fora do Rio Grande do Sul aqui, nasceu fora do Rio Grande do Sul? Uau! Bastante gente. Quem nasceu no Rio Grande do Sul? Viu? Quem veio de fora não fez nada. Era só para comprovar que o povo gaúcho é assim, viu? Mas a gente é muito aguerrido, a gente vamos para cima, vamos conquistar. Só que esses muros, isso vai criando muro entre nós e as pessoas. Existem muros familiares na nossa sociedade hoje. Lares divididos, casamentos desfeitos. Se eu perguntar aqui, quantos aqui viveram divórcio dos pais? Uma grande quantidade de mãos aqui vão se levantar. Porque a gente vive um tempo da deteriorização da família. Cada vez mais o mundo tem batalhado para destruir a família. Mas o maior de todos os muros, galera, o maior de todos os muros não é o muro social, racial, ideológico, político, familiar. O maior de todos os muros é o pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado é um muro que nos separa e nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas. Quantas vezes nos sentimos exatamente como os gentios se sentiam? Muitos de nós se sentiam separados de Deus. A gente vive uma geração que conhece muito bem a palavra distanciamento. Vocês lembram da pandemia? Lembra, Xande? Tu já estava em Porto Alegre? Não? Vocês lembram da pandemia? Tinha um distanciamento, a gente tinha celebrações e a gente tinha que medir aqui o espaço para as cadeiras terem no mínimo, o mínimo, né? 1,5 metro de uma pessoa para outra, ou 2 metros, 1,5 metro eu acho.
Gente, era um negócio, só se falava em distanciamento. Distanciamento social, distanciamento social. Distanciamento social. Nós somos a geração do distanciamento social. E essa próxima geração que está vindo também é uma geração que tem se distanciado de Deus, uns dos outros e de si mesmo. Por vezes o seu distanciamento pode não ser com pessoas, mas o seu distanciamento pode ser um distanciamento de consigo mesmo. Você não consegue se relacionar com você mais. Você nem sabe o que você está sentindo mais. Você não consegue parar para refletir sobre o que você tem feito da sua vida hoje. Você não consegue refletir para onde você está indo. Você está que nem aquele cantor vivendo. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Porque você não consegue se relacionar com você. E às vezes é mais fácil a gente se relacionar com pessoas do que conosco. Porque os outros a gente entende. Mas a gente não se entende. É ou não é? Ou é só eu? Cara, às vezes nem eu entendo o que está acontecendo. Eu preciso da ajuda de Jesus. Você não está sozinho nisso. Se você tem batalhado com os pensamentos, com as emoções, saiba que todo mundo aqui está batalhando com as mesmas coisas. Você não é o único que está batalhando consigo. Nós estamos distante de Deus, das pessoas e de nós mesmos. Os muros mudaram de forma, mas a dor continua sendo a mesma. Essa é a dor da nossa geração. É a solidão, a rejeição e a separação. Os muros mudaram de forma. Talvez não seja mais o muro de Berlim de concreto, mas são muros que nos afastam das pessoas. A gente vive um mundo hiper. Repete comigo assim. Mundo hiper. Não, mundo hiper, gente. Vamos, galera, mundo hiper. Isso, nós somos hiperconectados, mas ao mesmo tempo hiper separados. Nós estamos muito distantes uns dos outros. Nós temos mais amigos no Instagram do que na vida real. Nós sabemos de tudo que está acontecendo na vida de todo mundo. Mas eu não tomei café com ninguém naquela semana. Todo mundo sabe o que eu estou comendo, aonde eu estou indo, o que eu estou fazendo, mas ninguém sabe o que eu estou sentindo. A gente está num mundo hiperconectado. E eu vou dizer para vocês, quinta-feira a gente estava almoçando, eu, Raul, mais 2 pastores, a gente estava num tempo de família muito especial. E a gente estava falando sobre tecnologia, inovação, IA. E a gente estava... Cara, não volta mais, galera. Não volta mais. Infelizmente, é algo que é uma tendência. Se nós não formos intencionais em nos relacionarmos pessoalmente uns com os outros, cada vez mais nós estaremos num mundo hiperconectado, mas hiper separado também. Não é à toa que o número de pessoas que têm tirado sua própria vida tem aumentado. Não é à toa que psicologia é um dos cursos mais procurados, porque muitos já perceberam que a demanda emocional lá na frente vai ser gigante e as pessoas estão indo para a psicologia porque sabem que vão ter muito trabalho pela frente. Não é à toa que o mercado farmacêutico é um dos mercados que mais faturam no business. A indústria farmacêutica é uma das indústrias dos mercados, segmentos que mais faturam. Remédio, medicamentos. A gente vive num mundo hiperconectado, mas hiper separado também. Qual foi a solução que Deus nos apresenta através desse texto? Aqui a gente viu a situação do povo de Éfeso, como eles estavam. Nós vimos a nossa situação atual.
Agora a gente vai ver qual foi a solução e o que aconteceu lá em Éfeso. Vamos lá? A graça de Deus, e graças a Deus o texto não termina no verso 12. Quando Paulo ali está dizendo que eles eram separados, que eles não tinham a promessa. Olha o verso 13 aqui. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo Jesus. Agora mudou a vibe. Aqui estava todo separado. Agora aqui, Paulo começa a dizer, ei, vocês que estavam mortos, vocês que estavam separados, excluídos, vocês que não eram um povo eleito, ei, agora a partir do sangue de Cristo, lá na cruz do Calvário, o muro que separava vocês caiu. O muro que separava cada um de nós caiu. E não foi mérito, não foi obra, mas foi a graça e a cruz. A cruz é o martelo que derruba os muros da inimizade, os muros que nos separam de Deus e os muros que nos separam dos homens, da igreja, da humanidade. A cruz é o martelo que derruba os muros. Foi isso que Jesus fez. O texto começa dizendo, anteriormente, ele estava dizendo, vocês estavam separados. Lembra? No verso 11. Depois ele diz, mas agora, no verso 13. Tem um contraste aqui. Antes, vocês estavam assim. Mas agora, vocês foram aproximados de Deus. Ei, Miguel, Deus separou, quebrou o muro e te aproximou de Deus, da família da fé. É isso que Jesus fez. Cristo é a solução. Gálatas 3:28 diz, em Cristo não há judeu nem grego, mas todos são um. A partir de agora, o que Paulo está dizendo é que vocês serão um só povo. Vocês todos são concidadãos dos céus. Verso 19, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Por isso que quando a gente diz, e aí mano, nós somos irmãos mesmo. Você e eu estávamos separados de Deus. E agora nós temos uma grande família. Olha para o lado aí, olha para o lado. Olha para os dois lados, olha para trás, olha para frente. Vira aí. Essa é a tua família. Você não anda mais sozinho. Jesus derrubou o muro da inimizade, o texto diz. Existia um muro que nos separava de Deus. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Mas Jesus derrubou o muro da inimizade quando Jesus morreu na cruz. Na cruz, Jesus uniu o que estava dividido. Na cruz, ele fez de dois povos uma só família. Na cruz, ele trouxe esperança a todo homem. Aleluia. Jesus trouxe esperança na cruz para toda a humanidade. Não só mais o povo eleito, o povo de Abraão, mas todos nós agora fomos enxertados na família de Cristo. Fomos adotados como filhos, como diz em Romanos 11. Nós agora fazemos parte dessa grande família. Agora somos chamados de concidadãos dos céus. Cristo, queridos, não construiu apenas uma ponte para nos conectar com Deus. Ele derrubou o muro que nos separava de Deus e dos nossos irmãos. E construiu e ergueu uma família. Deus não só construiu uma ponte, mas Ele derrubou o muro e ergueu uma família. Nós somos um só corpo. Amém? Você tem consciência disso? Ou você vive indiferente? Você consegue, de fato, olhar para essas pessoas que estão sentadas perto de você e olhar para eles como família mesmo? Ou você fica sempre na expectativa
de que as pessoas te procurem, de que as pessoas cuidem de você. Quantos aqui mandam mensagem praticamente todos os dias para os pais aí? E aí, mãe, tudo bem? Ô, pai, tudo bem? Ei, tá, como é que tá? Tô indo para a facu, tô não sei o quê. Mesmo quem mora sozinho, né? Já tem um combinado às vezes com o pai, né? E com a mãe, ó, quando chegar em casa de noite, dá um toquezinho para eu saber que tu chegou bem. Nós precisamos, para viver como família, nós precisamos ser intencionais em buscar uns aos outros. Será que você olha para essa família na fé e você se acha superior a alguém que está aqui nesse auditório? Pela tua formação acadêmica? Será que você olha para essa família e você se sente superior a alguém que está sentado aqui porque você tem mais condição financeira? Será que você olha para essa cadeira, para as pessoas que estão aqui sentado? Será que a gente consegue olhar e perguntar para o Senhor, Deus, com quem eu posso repartir o que eu tenho hoje? Deus, tem alguém que o Senhor queira que eu abençoe aqui hoje? Quem eu posso servir aqui hoje? Será que a gente se vê como família de fato? Eu confesso que eu tenho algumas crises às vezes com relação a isso, abrindo meu coração para vocês. Eu acho que às vezes a gente aprende algumas falas, gospel, evangélicas, e a gente vai replicando aquelas falas como bons religiosos. Mas o nosso coração, ele não sofre com a dor do outro. Coríntios diz que quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. Vocês sabem de alguém que fez uma cirurgia essa semana aqui no meio dos jovens? Vocês sabem de alguém que perdeu o pai nos últimos dias aqui no meio dos jovens? Vocês conhecem alguém? Vocês mandaram mensagem? A gente tem orado por essa pessoa. Eu não estou aqui para julgar ninguém. O Espírito quer nos despertar para que a gente tenha esse senso de família. Famílias se preocupam uns com os outros. Será que você está tão focado na sua carreira, com a sua salvação? André, eu quero só ser salvo. Estou nem aí para quem está do meu lado aqui. Será que é isso que a gente tem vivido? Ei, deixa eu falar. Isso não combina com o discípulo de Jesus. Quem já foi salvo por Jesus, quem já foi salvo por Jesus, não levanta muro. Quem já foi salvo por Jesus, não levanta muro. A gente derruba os muros. Deus nos chamou para derrubar os muros. Não existe muros entre eu e o Bruno. Não pode ter. Não pode ter. Se tiver algum muro começando a criar, a gente chama um ao outro e, mano, ó, tô sentindo que está começando a nascer o diabo quer meter uma fileirinha aqui entre nós aqui, mano. Ah, André, é verdade, tem uma situação que eu queria te abrir que eu acho que é meu coração. Não pode, não tem como existir muro quando nós somos salvos em Jesus. A solução para nós é Cristo. A igreja de Cristo foi chamada para ser sinal vivo da reconciliação. Todos nós recebemos o ministério da reconciliação. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você, eu falei com alguns jovens já, se você não sabe qual é o seu ministério aqui na igreja, ou no corpo de Cristo, eu vou te dizer qual é. Todos nós temos um ministério. Para quem está do lado, você tem um ministério. Você tem um ministério. Diz para ele, o teu ministério é o ministério da reconciliação. É isso aí. O ministério da reconciliação foi o que Jesus fez entre os judeus e os gentios. Dois povos que não se conversavam, que não se falavam. Jesus veio, derrubou os muros e fez desses dois povos um único povo.
uma única nação. Quando nós estamos diante de uma situação de amigos que vêm fofocar, eu vou usar esse termo mesmo, gente, com intencionalidade. Eu poderia falar outro termo, maledicência, outras coisas. Fofocar. Você precisa, em nome de Jesus, dizer para ele: meu amigo, isso não vai gerar unidade no nosso meio. Isso vai levantar um muro. E Jesus já veio para derrubar todo o muro. Se tu tem alguma coisa para falar para o Rodrigo, procura o Rodrigo. Mateus 18. Se você tem algo contra o seu irmão, vai ter com ele. Não fica falando dele ou de alguém. Ah, mas é minha namorada, é meu namorado, é minha esposa, é meu esposo, é meu líder de célula. Tudo bem. Se está te incomodando, abre e diz: o que tu acha que eu devo fazer? Você que está ouvindo tem que dizer: procura ele. Não é para mim que você tem que falar isso. É para ela. É para ela. Nós temos o ministério da reconciliação. Imagina o judeu de um lado, o gentil do outro. Jesus olha para os dois e diz: cara, vocês foram escolhidos por mim, mas o meu sangue na cruz morreu por eles também. Vocês dois agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Dá um abraço no outro aí. Não. Judeu não abraça gentil. Dá um abraço. Vocês agora são uma só nação. Judeus e gentios, um só povo. Não interessa se você se converteu na Assembleia de Deus, se você veio da luterana, da presbiteriana, da igreja pentecostal, se você é batista desde pequeno, se você se converteu esse mês, nós somos um só povo. Um só povo. Ah, gente, esse horário está errado. E o nosso ministério da reconciliação, isso significa que nós precisamos ajudar as pessoas a perdoar onde tem mágoa. Luquinha, se alguém te procurar magoado com alguma coisa, o que tu deve fazer? Perdoar. Nós precisamos aproximar aqueles que estão distantes de Deus. Se alguém chegar dizendo que está longe de Deus, você precisa ajudar ele a ir para perto de Deus, orando com ele, lendo a palavra com ele. Você precisa acolher aqueles que se sentem rejeitados. Nós precisamos promover e preservar a unidade na diversidade. Esse é um desafio. Porque se o cara não tem o meu estilo, Melk, aí eu fico na minha. Se o cara não veste os tênis que eu curto, eu fico na minha. Se o cara não tem tatu, aí eu fico na minha. Se o cara não é nerd, eu fico na minha. A gente vai buscando pessoas, e é natural que a gente se identifique com alguns estilos, é natural. Mas isso não pode quebrar nossa unidade uns com os outros, amém? O mundo constrói muros, mas a igreja é conhecida por abrir portas. Enquanto o mundo constrói muros, a igreja abre portas. Portas para o perdido, portas para o ferido, portas para o rejeitado, portas para o cansado. Portas para o cansado. Mateus 11. Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Quando somos alcançados pela cruz, deixamos de construir muros e passamos a derrubar muros. Quando somos alcançados pela cruz, deixamos de construir muros e passamos a derrubar muros. O sangue de Jesus fez isso. Quando eu tinha 6 anos, eu lembro dessa imagem. Eu queria voltar para a história lá do Muro de Berlim. Eu vou ter que pular aqui, porque senão a gente vai longe. Eu lembro quando eu tinha 6 anos, eu lembro dessas imagens na televisão. Em 9 de novembro de 89, depois de protestos, pressões políticas e o enfraquecimento do regime comunista, o governo anunciou que os cidadãos poderiam atravessar agora aquele muro.
Multidões correram em direção ao muro. Pessoas começaram a derrubar pedaços com martelos, picaretas, até que o muro caiu. A cena que marcou a história eram famílias se abraçando depois de 28 anos separados. Foi o tempo que ficou o muro de pé. 28 anos. O muro caiu. Mas a imagem que ficou foi a imagem da reconciliação. Assim como o muro de Berlim separava famílias e amigos, havia também um muro espiritual que separava judeus e gentios. Porém, Cristo Jesus, com a sua morte lá na cruz, fez o que nenhum martelo humano poderia fazer. Esse muro espiritual só poderia ser quebrado e desfeito com uma ferramenta, com a cruz de Cristo, com o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Jesus ali, o texto diz que quando Jesus entregou a sua vida, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A separação que existia entre o homem e Deus caiu, porque Ele nos deu agora livre acesso a Deus. Cristo derrubou o muro espiritual. A cruz é o martelo que derruba o muro. Assim como as pessoas se abraçaram em lágrimas em 1989, a cruz nos reconcilia com Deus, mas também nos permite abraçar o nosso próximo. Assim como aquelas pessoas lá na queda do muro de Berlim se abraçaram, depois de 28 anos, Jesus Cristo nos reconciliou com Deus, mas nos reconciliou com o nosso irmão. O muro de Berlim durou 28 anos. O muro entre os judeus e gentios durou séculos. Porém, diante da cruz de Cristo, todo muro cai em segundos. E nessa noite a nossa oração é para que, diante da cruz de Cristo, diante da presença de Jesus de Nazaré aqui, que todo muro caia por terra pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Queria te convidar a ficar de pé. Fecha os teus olhos, não saia do seu lugar agora. Fecha os teus olhos, por favor. Não conversa. Pergunte ao Senhor agora. Pergunte ao Senhor quais são os muros que você precisa deixar cair do seu coração. Talvez algum muro de mágoa, de ressentimento, muros de orgulho que tem feito com que as pessoas não acessem o teu coração. Você se acha superior a todo mundo. Você acha que ninguém é digno da sua amizade, da sua presença. As pessoas precisam fazer por merecer para ter o seu amor. Talvez o muro do preconceito. A nossa fé é para amar as pessoas, não é para rejeitar as pessoas, excluir as pessoas. Talvez você tenha muros de preconceito no seu coração. Talvez o muro que você precisa derrubar é o muro da autossuficiência. Deixa comigo. Você não deixa Deus acessar algumas áreas da sua vida porque você quer resolver sozinho. Você acha que você sabe tudo com seus relacionamentos, com seu conhecimento, com seu dinheiro, com seus recursos. Você acha que vai conseguir sem a ajuda de Deus. Talvez o muro que você precisa derrubar é o muro do perdão. Liberar perdão para alguém que te feriu, para viver uma vida de liberdade.
Ou talvez você precise pedir perdão para alguém após dessa celebração. Hoje, pela fé, em nome de Jesus Cristo, você e eu podemos experimentar da paz de Cristo, que nos reconcilia, que nos aproxima, que nos restaura. Nós queremos orar juntos nesse momento, jovens. Se o Espírito Santo mostrou algum muro em seu coração, seja com ele ou qualquer outra pessoa, saia do seu lugar. Em nome de Jesus, saia do seu lugar, se mova e peça ajuda ao Senhor. Deus, que o teu sangue derrube todo o muro do meu coração, todo preconceito. Talvez você queira se reconciliar com Deus, talvez haja muros, tem muros que têm separado você e o Senhor, porque Ele não tem respondido você no seu tempo, do jeito que você esperava. Talvez você está ferido com Deus, porque Ele te moveu de um lugar que você amava e te trouxe para outro lugar. Talvez Ele levou alguém que você amava tanto, e você não está entendendo o porquê. Se você precisa se reconciliar com Deus, Cristo pode derrubar esse muro e te reconectar. Se arrependa e peça perdão e diga: Deus, eu preciso do Senhor. Mas o segundo grupo aqui é você que precisa se reconciliar com alguém. Se há algum muro entre você e alguém nesse auditório aqui hoje, saia do seu lugar e vá na direção dessa pessoa e peça perdão. Derrube o muro, não saia daqui desse auditório, desse prédio com muros levantados em seu coração, jovem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se humilhe, vá na direção e diga: eu vim derrubar o muro que o inimigo estava querendo colocar entre nós dois. Clame ao Senhor. Que a igreja de Jesus seja conhecida como um lugar onde não existem muros, mas portas abertas para todo aquele que busca perdão, amor, reconciliação em Jesus. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar. Em nome de Jesus, saia do seu lugar. Não resista à voz do Senhor.